Muito bem. Na sequência do nosso estudo aqui dentro do Evangelho de João, caminhando versículo por versículo, chegamos aqui no capítulo 13. E ao final deste capítulo, vamos ver Jesus indicando e falando a respeito do traidor. Sabemos que Jesus, ao escolher os seus 12 discípulos, ele passou uma noite de oração na presença do Pai. Ele passou uma noite buscando o Pai a confirmação, nome por nome, entre aqueles 70 que ali estavam com o Senhor todos os dias. Ele separou então estes 12. E no meio dos 12 estava aquele que haveria de trair o Senhor. Aquele que haveria de entregar Jesus por dinheiro. Vamos ver? Abra sua Bíblia. João, capítulo 13, no versículo 21, diz assim: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos afirmo, que um de vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse, Simão Pedro fez sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim ele dissera isto. Pois como era Judas que trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Bem, este é um texto... como a gente gostaria que não tivesse acontecido traição. Ou que Judas tivesse se arrependido, tivesse voltado ao Senhor. Como a gente gostaria de uma história diferente para este homem. Uma história diferente. Ele estava ali no meio dos 12. Ele viu Jesus abrindo os olhos aos cegos. Ele viu Jesus curando os leprosos, ele viu Jesus ressuscitando os mortos, ele viu Jesus operando sinais e maravilhas. Mas, apesar de ver tudo aquilo, Judas não cria verdadeiramente em Jesus como Filho de Deus. Não cria em Jesus como o Messias prometido. E então, ele planejou entregar o Senhor. E aqui Jesus instituiu a ceia. Jesus tomou o pão, tomou o vinho, Jesus repartiu o pão, Jesus tomou do cálice e deu aos seus discípulos. Jesus comeu ali com eles a última Páscoa, celebrando a última Páscoa, instituindo a ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Ele estava ali num lugar de honra, ao lado de Jesus, como amigo, como discípulo, como aquele que ali estava para receber a palavra e colocá-la em prática. E Judas, pensando, planejando como entregaria o Senhor, como venderia, o faz de uma maneira tão cruel e tão barata, podemos dizer, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, entregando o Senhor da glória por causa de dinheiro. É verdade que quando aquela mulher, Maria, quebrava o vidro, o vaso de alabastro, contendo nardo puro, quebrou e derramou sobre o Senhor,
É verdade que Judas disse: Senhor, podia vender este perfume por 300 denários e dar para os pobres. Que desperdício! Ela quebrou o vidro, o frasco e derramou o perfume todo. É um desperdício. 300 denários para Judas era um desperdício sobre Jesus. E ele o vendeu por apenas 30 moedas de prata. 30 moedas. Jesus aqui no versículo 21 diz: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. A angústia no espírito de uma pessoa traída, ou no caso de Jesus, que sabia que seria traído, sabia todos os passos da traição, angustiou-se no espírito. Jesus se angustiou. Ele estava ali apertado, apertado. Tratava Judas com tanto carinho, como amigo, tendo como um dos 12, um dos seus amigos mais chegados, a quem ele ensinava, trazia a palavra, explicava as parábolas, a quem ele trazia o discernimento, a quem ele dera poder para irem em todas as vilas e aldeias de Israel, anunciando que o reino de Deus era chegado. É por isso que podemos pensar que pessoas que estão no meio do povo de Deus, que possam receber autoridade, possam receber poder sobre enfermidades, podem receber dons espirituais para trazer cura, libertação, ensino. Pessoas que estão ali no meio do povo de Deus, mas não fazem parte. Não fazem parte. Não tem o Senhor, não tem o selo da promessa, não tem o Senhor em suas vidas, em seu coração. Assim era Judas Iscariotes. Judas era o único dos discípulos de Jesus que era da Judeia. Os demais todos eram da Galileia. Judas era aquele que tinha princípios intelectuais, era aquele que, podemos dizer, o que mais estudou dentre os 12. Foi ele. Exatamente Judas, que negou não somente o senhorio de Cristo sobre a sua vida, mas o traiu, o entregou por dinheiro. Vemos aqui que ali na mesa, quando Jesus traz essa declaração, um de vocês vai me trair. Eles ficam preocupados, quem, Senhor? Quem é? E Pedro faz sinal para João, porque João está ali pertinho, João é o mais jovem, João se reclina sobre o peito do Senhor, João está bem pertinho de Jesus. E Pedro faz sinal para que ele pergunte, quem é, Senhor? E João pergunta, Senhor, quem é? E o Senhor diz, aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Era assim a ceia. Ali estava o pão muito gostoso. Então se pegava o pão com as mãos e o molhava no caldo da carne preparada, carne de cordeiro. Ele era molhado ali e era compartilhado. E Judas estava ali ao lado do Senhor num lugar de honra naquela ceia. Jesus toma o pão e entrega a ele. Aquele era o sinal. Aquele Jesus estava mostrando quem o haveria de trair. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Ele conhece. Para Deus não há passado nem futuro. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele conhece você, conhece a sua vida, conhece cada detalhe do seu viver. Sim, Jesus nos conhece. Agora é preciso que eu e você conheçamos o Senhor, conheçamos mais e mais. E quando nós o convidamos para entrar em nossa vida, Ele vem e habita em nós. Jesus já habita em você? Você gostaria que Ele viesse
habitar em seu coração, então feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te agradeço pelo Teu grande amor, Senhor, demonstrado ali na cruz, no Calvário, em meu lugar. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço perdão, Senhor. Lava-me completamente de toda impureza, de toda injustiça e dá-me a certeza de salvação, perdoando os meus pecados, perdoa as minhas faltas. Perdoa-me, Senhor, e ajuda-me a caminhar em Tua presença como filho amado, para a glória do Teu nome. Eis-me aqui, recebe-me, Senhor. Pai, oramos também pelas pessoas que necessitam de uma graça, de uma bênção Tua nesta hora. Alcança os corações perdidos com Tua paz, com Teu amor, com a Tua salvação. E aqueles, Senhor, que estão enfermos ou que estão aprisionados pelo inimigo, sejam agora libertos em nome de Jesus e conheçam o Teu grande poder. Nós oramos, crendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.